porque foi uma noite traumática para o torcedor do Botafogo, né? Não só pela eliminação, porque pode acontecer, não é fácil jogar lá na altitude, né? Em Quito contra a LDU. Embora essa LDU de hoje, né, a gente vinha dizendo aqui ao longo da Libertadores, porque a LDU esteve no grupo do Flamengo, então a gente viu jogar também contra o Flamengo, né? Era uma LDU que oferecia, pelo menos quando saiu o confronto, eu imaginei que o Botafogo fosse sofrer pouco nesse duelo contra o time equatoriano, dada a fragilidade que ele pareceu ter nos duelos da primeira fase, né? O fato é que o Botafogo não foi eliminado especialmente pelo jogo de hoje, né? Pelo menos para mim. O Botafogo foi eliminado pelo jogo ruim que fez no Newton Santos. Eu acho que até comentei aqui que acho que tinha sido o pior jogo do Botafogo sob o comando do Ancelotinho, né? Afinal, você não tinha assistido o jogo de hoje ainda, por razões óbvias. Exato, né? Não havia ocorrido o jogo de hoje, logicamente, e hoje conseguiu ser pior ainda que o jogo do Newton Santos. Eu até estranhei a escalação, queria ouvir, a gente está vendo os melhores momentos, vocês vão ver que praticamente não há momentos do Botafogo, né? Conversava com o Mansur antes da partida ali, né, enquanto a gente acompanhava o jogo, e tinha estranhado a escalação para hoje, né, com 3 volantes, com o Matheus Martins numa das pontas e não o Montoro, sem um centroavante, com o Savarino fazendo aquela função mais adiantada, né? Um pouco mais liberado da marcação. E o que eu vi do jogo foi que ao longo do rolado do balão, como dizem os argentinos, o que eu imaginava que pudesse acontecer com essa formação foi acontecendo. O Botafogo começou a não conseguir sair com a bola de trás, usando muito a bola longa para ninguém disputar lá na frente, porque o Savarino é baixo, Matheus Martins também não é um jogador de disputar pelo alto e muito menos o Arthur. Então acabou que o Botafogo ficou entrincheirado no campo de defesa, sem conseguir sair de trás. Embora a LDU também não oferecesse muito perigo, conseguiu um gol cedo, é verdade, né? Mas o jogo ficou muito ruim para o Botafogo, né? E o Botafogo ofereceu muito pouco perigo à meta defendida pelo goleiro da LDU. Imaginou muito diferente, ô Mansur? Eu achei que o jogo hoje era necessário ter um centroavante, né? Para você incomodar mais a defesa adversária, ter alguém para tentar disputar mais essa bola aérea que o Botafogo tanto insistiu em tirar lá de trás e dando apenas a bola de volta para a LDU e vir atacar o Botafogo novamente. Bom, vamos indo por partes aqui. Primeiro a gente tem que considerar as circunstâncias em que o David Ancelotti chega a esse jogo. Um local, um tipo de circunstância que ele nunca tinha vivido na carreira dele, né? Então, e aí é normal, você tem um histórico no futebol sul-americano, no futebol brasileiro, de treinadores que chegam para conhecer esse ambiente pela primeira vez. O próprio Botafogo estreou o Arthur Jorge contra a LDU, teve enormes dificuldades do jogo, perdeu o jogo na fase de grupos do ano passado na Libertadores. Lembro de outros treinadores europeus, o Domenech Torrentes do Flamengo, levando 5 do Del Valle numa Libertadores. Enfim, isso é um ponto. E aí, dentro do que ele tentou imaginar para o jogo, o que eu acho? Se a gente for ver, o Matheus Martins, por exemplo, que entra do lado esquerdo no lugar do Montoro, ele basicamente passou o jogo sendo um marcador do Quinteiro, ala pelo lado direito da LDU, quando a LDU atacava. Provavelmente, o David pensou, o Montoro é um jogador muito mais leve, que vai ter dificuldade de fazer esse trabalho, ainda mais na altitude, e optou por uma força física maior. E quis reforçar o meio com uma formação com o Alan, Marlon Freitas e Danilo, que tem capacidade de jogo. O Danilo tem capacidade de jogar, o Marlon Freitas tem capacidade de jogar. O Danilo, para mim, teve dificuldade de defensiva, mas com bola ele é um jogador que consegue jogar. O Marlon Freitas também. Então ele imaginou que ele poderia, com esse trio, ter força, ter pelos lados jogadores que conseguissem acompanhar, principalmente pelo lado esquerdo, já que o Arthur também é um jogador que faz essa volta, mas às vezes fica um pouquinho mais liberado para essa puxada de contra-ataque, e ele conseguisse por aí ter o melhor dos dois mundos, e tentar fisicamente não perder tanto num jogo na altitude e conseguir reter a bola para acalmar um pouco o ritmo do jogo.
O jogo eu acho que acabou mostrando que sim, talvez se ele tivesse um jogador mais forte para reter essa bola quando o Botafogo recuperava, ele pudesse aguentar um pouquinho mais o jogo. Embora o Arthur Cabral não venha num excelente momento, né, no Botafogo. Agora, eu acho que teve muito também de erro técnico com a bola. Botafogo com muita dificuldade de passe simples, passe curto mesmo. Não jogadores bons tecnicamente hoje fizeram uma partida terrível. E assim, sempre dando... Eu sempre costumo dizer que eu não faço julgamento sobre um time, sobre o estágio dele de evolução, na altitude. Porque eu acho que você modifica todas as circunstâncias do jogo. É muito um jogo de adaptação àquele contexto do que propriamente mostrar o que você tem de melhor. E aí acho que o Botafogo não conseguiu se adaptar. Tinha a linha de 4 defensores, né, com o Vitinho, com o Marçal, que, aliás, outra questão, nessa dificuldade de defensores do Botafogo. Estava voltando o David Ricardo, mas o David Ancelotti prefere começar com o Marçal e pelo lado direito. Eu acho que o Marçal fica torto na saída de bola, com muita dificuldade de iniciar a jogada por ali. Imagino que algo na condição do David Ricardo não tenha dado segurança à comissão técnica para escalá-lo. Esse foi um outro problema. E o elenco é escasso na posição. Depois... Mas acho que também tem a ver com as atuações recentes do Marçal, né? Que acho que passaram segurança para ele para continuar escalando ali. Mas eu acho que do lado direito, sob pressão, ele tem mais dificuldade. Enfim. Uhum. Então tinha a linha de 4 defensores, mas com o Arthur e o Matheus Martins muito dedicados à marcação dos jogadores de lado da LDU, o Botafogo se colocava muitas vezes numa linha de 6, com os 3 meias à frente e o Savarino, como o jogador que sobrava mais adiante. Como a LDU construía com os 2 zagueiros, por vezes com o Quinones mais baixo, lateral esquerdo, Quinones mais baixo, fazendo 3, mais os 2 volantes adiante, sempre sobrava jogador desse início de construção. Os zagueiros da LDU tinham muito tempo com a bola. Muito tempo. Chegou um momento que, não sei se pela questão física, a bola saía, por exemplo, com o goleiro da LDU, os zagueiros simplesmente levavam a bola até o meio campo, né? Sem serem incomodados. O lance do gol começa com uma condução de bola do Mina, que vai levando, cria-se uma indecisão na marcação do Botafogo, o Danilo chega, não vai tão bem, e a partir dali surge o lance do primeiro gol. Um escanteio, né? Num escanteio que não aconteceu, na verdade. Não, também. Isso é o segundo gol. O segundo gol, é verdade. O segundo gol nasce de um escanteio que não houve. Que não aconteceu, não houve. E aí a infelicidade. Aí tem Agora, a infelicidade do toque de mão do Marlon Freitas, ela tem muito a ver também, porque assim, toda forma de jogar, você está na altitude, você precisa defender mais atrás, fato. Só que toda escolha tem também o seu risco. Qual é o risco? A bola ronda a área, o acidente vai acontecer perto do seu gol. Aconteceu no lance. Não estou dizendo que é errado, que o Botafogo devia ter ido para cima. Podia ter ido para cima, tomado o contra-ataque, porque não recompõe tão bem na altitude. São escolhas, é um cobertor curto que o futebol é. Mas o fato é que o jogo passou muito tempo rondando a área do Botafogo. Muda um pouco. Depois do 2-0, entra o Montoro, que sim, dá um toque de qualidade. Melhorou o time. Claro. Claramente. Entra o Correia. E tem logo depois a expulsão, né? Isso. Aí a LDU passa mais a defender, mas o Botafogo não conseguiu encontrar o gol. É porque a minha ideia, né? Claro que a gente está pensando aqui, né, Alex, como engenheiros de obra pronta, né? Mas eu conversava sobre isso com o Mansur antes do jogo. Imaginava que o Botafogo, tendo a vantagem, fosse tentar não só defender a vantagem, mas controlar um pouco mais o jogo com a posse da bola, né, para tentar gastar o tempo com ela sem ter que se defender tanto lá atrás. E me parece que com essa formação que iniciou o jogo de hoje, ficou praticamente inviável. Claro, também tendo em conta algo muito importante dito pelo Mansur e que foi notório no jogo, a baixa qualidade técnica dos jogadores do Botafogo na noite de hoje. Né? A gente viu um jogador, por exemplo, que erra poucos passes como o Alex Telles. Isso me chamou muita atenção. Fazendo o pior jogo que eu já vi na carreira do Alex Telles. Ele não é nada próximo do que se apresentou hoje. Hoje foi um jogo terrível do Alex Telles, que é um ótimo jogador. E jogo de pouca lucidez também com a bola depois, no momento em que o Botafogo teve um pouco mais do controle, quando a LDU teve um jogador a menos, que cruzou bolas para dentro da área, passava do meio do campo, estava cruzando bola dentro da área, né? Por exemplo, o Alan, que é um grande jogador, fez um jogo ruim hoje, né? Ali lento, um pouco disperso, né?
E outros jogadores, citei 2 assim que são muito bons e que hoje fizeram um jogo muito abaixo do normal, mas você pegar o Arthur não produziu nada, o Savarino não pegou na bola, Pegou, né? Teve uma chance boa. Teve uma chance numa bola que o Danilo colocou para ele, né? Foi o único lance realmente de perigo do Botafogo, foi esse. Uma bela jogada por sinal, começa teve o cruzamento do Barbosa no segundo tempo com o Vitinho. Isso, chegou. Foram as 2 chances do Botafogo. Tava 2-0 já, ali seria um lance importante. Mas assim, muita gente mal no campo hoje. Isso. Muito pouco, né? Pra gente falar. E quando você vai jogar nesses 2.800 lá de altitude, a diferença se incomoda. A gente nunca sabe o quanto. Porque a gente não conhece os atletas e aí é só o jogo para dizer. Quem ele colocou para jogar, eu questiono até menos, porque sobre características poderia ter essa questão de experiência, de ter saúde, de ter condição de manter a bola melhor. Mas aí você pega num dia que realmente os caras também não jogam bem, com essa altitude, não marcam bem, sofrem para marcar por causa também da altitude, que deve ter atrapalhado um pouco de tudo nessa característica de jogadores, que o David Ancelotti ele não tinha como saber antes, né? Só que isso você pode só tentar mudar durante o jogo. Então demorou um pouco, não demorou? Demorou bastante, né? Essa questão toda, até da questão de erros técnicos, é muito complicado. E se você tá com o resultado na mão, tudo bem. Tá ali 1-0 para a LDU, ainda tá tudo bem. Só que você vê que vai passando o jogo, vai ficando mais difícil. Aí a hora que você toma esse segundo gol, que você tem que sair para marcar, quando tava ainda 11 contra 11, né? Depois, com 1 a mais, virou realmente, por causa de um dia ruim, virou muita bola cruzada. Isso para todo time que não tá jogando bem, às vezes, a bola cruzada, Mas assim, porque a bola ela dá uma queimada no pé. Não vejo nem o problema de cruzar muitas bolas à área quando você tá perdendo, mas pelo menos você chega perto da área para cruzar, né? Não. E o Botafogo tava cruzando antes da intermediária, já tava lançando bola. Tinha como trabalhar, mas aonde no setor que caía, às vezes não cuidava bem da bola, isso gera desconfiança para todo mundo. Então, a entrada, de repente, as trocas, elas demoraram um pouco para acontecer, porque nenhuma dos dois... Às vezes eu não troco porque tecnicamente não está bem, mas fisicamente está, taticamente está atendendo. E nesse sentido, acho que a fragilidade, aí, lógico, também falar do belo trabalho do Thiago, que ele fez o time... verdade. Né? O Thiago Nunes fez o time produzir bem na sua casa, fez o time produzir bem aqui, atrapalhar o Botafogo, ele não tem nada a ver com o Botafogo jogar mal. Sim. Ele atrapalhou, é o que ele podia levar para dentro de casa, e por isso um time inferior acaba passando, e essa acho que vai ser a tristeza, né, do botafoguense, a gente como brasileiro querendo ver mais um time brasileiro, para levar esse resultado para lá da maneira que foi e ainda conseguir realmente ter muita dificuldade, não conseguir jogar, né, não conseguir se encontrar em momento nenhum. Massuda, sabe o que eu ia dizer? Pode falar, Massuda. Por favor. Não, eu só vou dizer o seguinte, que eu acho que essa eliminação do Botafogo também está muito na conta do Textor. Foi o início do nosso comentário aqui. Porque a formação do elenco do Botafogo se deu muito tarde. E um entra e sai de jogadores. A formação do elenco. Começo da temporada, o Mansur foi muito bem. O começo da temporada do Botafogo veio aqui para maio. Porque ela foi tudo ruim. E mesmo durante o Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, tinha estreia de jogador, tinha saída de jogador, sai do Mundial de Clubes, sai o John, volta o John, sai o Jair, sai Gregory. Então tudo isso ele acaba pesando porque você precisa de um lastro, um certo lastro para isso, né? Então acabou pagando um preço, isso pode entrar na conta dele. O que eu ia completar era justamente sobre isso. Porque o Alex falou, pro torcedor do Botafogo fica tristeza, eu acho que fica também uma incerteza do que vem pela frente. Porque a temporada do Botafogo continua, o Botafogo está nas quartas da Copa do Brasil e eu acho que é favorito contra o Vasco. Acho que o Botafogo tem mais recursos nesse momento, técnicos, mais jogadores do que o Vasco. Enfim, evidente que é um clássico local, pode acontecer de tudo, mas acho que o Botafogo tem um favoritismo, pode chegar a uma semi, pelo menos, de Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro está um pouco mais difícil, porque também por essa questão da temporada se abriu um pouco uma distância em relação aos líderes. Então, diante de tudo isso, o Botafogo vive, o torcedor do Botafogo olha em termos de perspectiva, o que ano passado parecia a chegada do novo tempo, prosperidade, capacidade econômica, embora a gente alertasse, só que quando ganha é difícil falar porque você é o chato ou você está querendo, o anti alguma coisa, como é hoje em dia. Mas a gente falava,
tem que ver se tem a sustentabilidade do projeto, o Botafogo gerar mais receita, se isso está de acordo se o tamanho do investimento, que é enorme, está sustentado em receitas recorrentes que o clube seja capaz de produzir, enfim. E agora a gente sabe que o Botafogo tem uma enorme disputa acionária entre os donos, que o Textor se endividou e há muitas cobranças, porque ele é credor de fundos que o ajudaram na compra do Lyon, que a operação do Botafogo, mais uma vez, mesmo no ano mais vitorioso do clube, terminou com um prejuízo operacional de quase 300 milhões. Pelo terceiro ano seguido, o déficit operacional do Botafogo é grande. Enquanto acontece essa disputa acionária, os acionistas minoritários da Eagle cobram o Textor por um novo rumo nesse tipo de administração para que se perca menos dinheiro. Não se sabe ainda como vai ser o processo que o Textor tenta fazer de separar o Botafogo da Eagle e fazê-lo como ser parte de uma nova rede de clubes que ele pretende montar, de uma nova empresa que ele pretende criar. Enfim, é uma incerteza grande em relação ao futuro e o quanto isso vai impactar daqui para o fim do ano, na sequência do trabalho e, eventualmente, até na formação de elenco para 2026, quando virar o ano. Então, acho que além da eliminação que machuca o torcedor alvinegro, você vive nesse momento uma incerteza em relação ao futuro de algo que se apresentou com uma promessa de um período longo de conquistas. Nada impede que o Botafogo ainda seja campeão esse ano, claro. Mas eu acho que nesse momento a cabeça do torcedor alvinegro deve estar um pouco um trevo, né? O que vem por aí diante de tantas disputas na torno da empresa? Que eu estou puxando, acabei puxando aqui de curiosidade, o Botafogo nessa estratégia, por ser o David ser a primeira experiência dele, sábado contra o Palmeiras, 6 que entraram jogando e jogaram boa parte do tempo, precisaram jogar hoje. É muito, cara. De sábado, entende? Assim, para um jogo tão diferente, parece que são poucos dias. Não, você tem uma viagem, você tem altitude, tem coisas que às vezes acaba realmente, não é fácil. E mostra também que o elenco do Botafogo, ele não tem elenco para ficar brigando, de repente, por essas 3 competições. Por que eu falo? Não é engenheiro de obra pronta, não. Porque vai chegar um ponto, você joga muitos jogos com os mesmos jogadores. E aí chega uma hora que, de repente, que é agora que vem o estresse, vem o peso de tudo, você não vai produzir bem em jogos decisivos importantes, entendeu, Felipe? Eu acho que, sabe, Alex, acho que tem uma questão pior para o torcedor do Botafogo, imagino eu, é o fato de você ter sido eliminado por um adversário que, na teoria, é bem pior que você. Né? A LDU, quando houve o sorteio, imagino que o torcedor do Botafogo tenha comemorado, porque havia muitos adversários, teoricamente, muito mais fortes para que o Botafogo enfrentasse nas oitavas de final. Então era um adversário muito acessível. Então o fato de você cair jogando mal os 2 jogos contra um adversário muito acessível, eu acho que é a questão que deve deixar o botafoguense ainda mais pé da vida, né? Porque se vamos supor que o Botafogo fosse eliminado para o Palmeiras, né? É um jogo duro, né? Você pode ser eliminado, é um time do teu tamanho, com investimento alto, né? Também como o Botafogo. Se o Botafogo fosse eliminado para o Palmeiras, para o Flamengo, por exemplo, ou se fosse até para o River Plate, né? Que também investe bastante, ok. Não é o caso da LDU. Né? Mesmo com a questão da altitude, se imaginava que o Botafogo fosse, especialmente jogando dentro de casa, fazer, até pelo histórico recente. O Botafogo vinha jogando bem, pô. O Botafogo vinha jogando bem, no Newton Santos especialmente. E calhou de jogar mal os 2 jogos decisivos. Não jogar bem jogo eliminatório, jogo decisivo é cruel. Enfim. Por exemplo, eu não consigo dizer, por exemplo, hoje que deu errado a escolha do David Ancelotti, o trabalho dele é ruim. Primeiro que é muito curto, muito cedo. E segundo que eu acho que teve boas atuações num processo de adaptação que é muito recente. E foi o 11º jogo dele hoje, são 3 derrotas. Calma, né? O negócio aparentemente estava andando, Até isso. Foram 2 maus jogos, né? Vamos ver a sequência. É isso sobre investimentos, né? Em quantidade geral, Flamengo tem mais e Palmeiras porque se organizou. Aí a gente pega falando de novo de Inter e Flamengo, igual foi do Botafogo. O Inter contratou 2 caras que são dos jogadores mais caros do Brasil. Eu também contrataria. Borré e Valência.
Eles ganham mais do que Pedro, do que Arrascaeta. Alan Patrick é um jogador caro. É um milhão ali, ele tá ainda dentro. Mas eu falo assim, são jogadores que ganham coisa, no momento era aquilo, a gente até contrataria, só que não rendeu o que era para render. Então o lado econômico todo, às vezes ele pesa porque o seu jogador que você investiu também, e o jogador também tem que... Isso aí não é a culpa do presidente ou de quem contratou lá atrás e coisa. Se fez um contrato melhor ou pior, aí é outros 500. Mas essa questão econômica, esses jogadores, eles podem também vencer grandes jogos, grandes investimentos jogando bem. E aí, quando não acontece, você vai perder igual o Botafogo, tendo um investimento muito maior, um time muito melhor, vai perder para a LDU. O mais doido é pensar que já são 11 jogos, né? Do David Ancelotti. É verdade. Tem 40 dias no carro. Passa rápido. Ô, Massu, Alex, sabe que... Apareceu até umas rugas mais, né? Deve ter aparecido. Antes da gente ouvir o David Ancelotti, sabe também o que me dei conta? São 3 brasileiros restantes na Libertadores. Teremos o primeiro, se um brasileiro ganhar a Libertadores, teremos o primeiro tetra campeão da Libertadores. Obrigatoriamente, né? Teremos um tetra se o brasileiro ganhar, porque o São Paulo é tri, Flamengo é tri, Palmeiras é tri. Olha. Então, se um brasileiro faturar, teremos o primeiro brasileiro tetra campeão da Libertadores. Se for uma final brasileira, seria um ingrediente espetacular, né? Pois é, espetacular. Vamos ouvir então o Ancelotinho, né? David Ancelotti, técnico do Botafogo, deu entrevista e a gente mostra para vocês agora aqui no Troca de Passes. David, qual foi a sua estratégia para o jogo de hoje e qual foi a maior dificuldade que você acha que o Botafogo encontrou na partida de hoje? Adaptar-se. A estratégia de hoje foi adaptar-se um pouco, jogar com uma linha de defesa mais fechada, mais baixa, para tirar a profundidade deles, que no jogo do Nilton foi muito boa, e defender cruzamentos, porque aqui eles cruzam muito, então jogar com 3 meios para tapar mais os chutes de fora, que eles têm muito aqui. São condições especiais, únicas, não é a maneira na que o Botafogo quer jogar, mas a gente tinha que adaptar hoje, por isso esse plano de jogo. Depois, claro que é mais difícil seguir um plano de jogo assim, depois de um gol como esse em 7 minutos. David, a gente se falou das condições únicas, né? A gente reparou ao longo do jogo alguns jogadores visivelmente ofegantes, né? Você fala da possibilidade dos 3 volantes para travar esse meio da LDU, mas qual é o papel da altitude também no que foi o decorrer do jogo? Assim? Procurar papel de altitude tem, porque a bola viaja muito mais rápida, então é difícil de controlar quando você faz um passe longo. Fisicamente, a Liga de Quito é muito forte, então claramente a gente tem que adaptar. É um plano de jogo assim, para ter energia nos últimos minutos. Tá aí, David Ancelotti. Na teoria, a ideia era boa, né? A questão dos 3 volantes, inclusive, por causa dos chutes de fora da área. Primeiro tempo, das 12 finalizações da LDU, 9 são de fora da área. E sem tanta sensação de perigo, de fato. Não, o John não fez grandes defesas hoje. Porque todas as bolas ali, ela é perigosa nesse sentido. O cruzamento é difícil, mas aí se a gente for olhar, quando o Palmeiras fez aquele belíssimo jogo contra o Bolívar. Ele marcou por dentro, né? Permitiu com que Estevão e Flaco ficassem um pouco mais assim e permitiu que eles cruzassem. Ele fez uma escolha. Postou em defender a área. Isso daí. Porque, lógico, um cruzamento também ele pode ser menos perigoso do que um chute bem acertado, mas ninguém vai acertar 10 chutes de fora dentro do gol. Então é difícil você encontrar isso e você falar assim, o que foi certo e o que é errado. Agora, o por dentro também teve dificuldade de marcar. Sem dúvida nenhuma. Vamos começar a falar um pouquinho sobre os cruzamentos? Bom, rapaziada, merecemos, né? A verdade é essa. Merecemos não, né? Mereceram. Mereceram. Assim, o Botafogo ele fez todo o protocolo para ser eliminado dessa Conmebol Libertadores, tá legal? E assim, em todos os requisitos. A gente fala aqui de jogadores, treinador, planejamento, John Textor, tudo. O Botafogo não merecia passar para as quartas de final da Conmebol Libertadores 2025 e defendeu muito, muito, muito mal o seu título de campeão da América de 2024. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa partida. Não só sobre essa partida, né, cara, mas contextualizar o que já era, digamos assim, uma situação muito anunciada, né? E mesmo assim a LDU ainda falou, Botafogo, vem,
tenta competir, tenta levar o jogo para pênaltis. Enfim, vamos falar aqui um pouco sobre toda essa situação. A gente deveria começar falando, né, sobre essa eliminação do Botafogo lá em janeiro, né? Mas a gente já vem falando há tanto tempo aqui no canal, né, sobre a falta... Assim, o Botafogo ele demorou 2 meses para contratar um auxiliar. Um auxiliar. O Caçapa chegou atrasado. Imagine o treinador. E esse treinador contratado depois de 3 meses foi o Renato Paiva. Aí você demite o Renato Paiva, beleza? Você gasta R$500 milhão na contratação de jogadores que não vão te suprir aquilo que você precisa. O Botafogo é repleto de lacunas. É claro que ninguém vai esperar que você vai machucar 3 jogadores, né, na zaga, mas a gente sabe que as lacunas não são só essas, né? A gente sabe disso, né? A gente não tinha mais um centroavante, a gente continua sem um ponta, né? O time foi todo torto para enfrentar a LDU na altitude. Não é qualquer clube, irmão, é a LDU. É um time chato de se enfrentar. Nunca a gente viu um time brasileiro passar, né, porrando, né, atropelando a LDU. Nunca teve isso. Ou passou muito no sufoco, ou então teve problemas, correto, como a gente teve hoje, né? O próprio Botafogo teve muita dificuldade contra essa LDU. Aquele Botafogo do Arthur Jorge. Teve um dos poucos times que ganhou do Botafogo do Arthur Jorge foi a LDU, inclusive, né? Então, acho que, de todo modo, o Botafogo subestimou muito a temporada, certo? O planejamento do John Textor, aí a gente vai falar de um caminhão de coisas, né, que agora a gente está vendo, né? De tudo que está acontecendo e o colapso, né, que isso pode estar gerando, financeiramente falando, do Botafogo até mudar de mãos, que é o que eu acho até nesse momento que pode acontecer, tá certo? Mas me atendo aqui ao jogo. O Botafogo teve 12 segundos de Conmebol Libertadores de mata-mata em 2025. 12 segundos. Foi a roubada de bola do Arthur Cabral, o passe para o Montoro perdeu a bola, cruzamento do Telles, gol do Arthur. 12 segundos. Nada mais. Nada mais. Foi tudo que o Botafogo apresentou nessa fase mata-mata de Libertadores. Indo além, o Botafogo teve uma péssima Libertadores até na fase de grupos, correto? Passando aos trancos e barrancos, pedindo para perder o jogo para o Estudiantes, aí ganhou da Laú, né? Mas a fase de grupos do Botafogo foi terrível, né? Não adianta ficar falando em sorte dos outros chaveamentos se a gente também não faz a nossa parte adequadamente. O Botafogo podia muito bem estar do outro lado da chave. Mas enfim. Continuando, assim, a LDU já foi melhor do que o Botafogo no estádio Newton Santos. A LDU se preparou mais para enfrentar o Botafogo do que o contrário. Atrelado a isso, vem as lesões, as perdas, né? O Botafogo que, se de um fato, né, se de certo modo, né, trocar o pneu com o carro andando, e claro, alinhado a vários acertos, o Botafogo conseguiu sair vitorioso e tendo um ano histórico em 2024, o Botafogo quis contar com essa mesma sorte em 2025, tendo uma Copa do Mundo de Clubes para jogar, perdendo jogadores e não repondo à altura, sabendo que ia se desgastar e que precisaria de mais força para repor no banco, né? E hoje a gente viu isso, cara. O Botafogo foi enfrentar, assim, você pega a coletiva do David Ancelotti, cara, pós-jogo, Botafogo e LDU, depois eu fui assistir, e o David, ele basicamente, assim, quando ele é questionado sobre altitude, fator físico e tal, ele dá respostas absolutamente protocolares, né? A impressão que eu tenho é que até semana passada, o David Ancelotti não fazia ideia do que significava a palavra altitude. Juro por Deus, essa é a impressão que eu tenho. Que até semana passada o David não sabia o que significava altitude. Beleza? E olha que a seleção brasileira comandada pelo pai dele esteve no mesmo estádio há alguns meses. Foi a estreia do Ancelotti à frente do comando técnico da seleção brasileira. E eu acho que ele subestimou sim. Eu acho que o Botafogo, de certo modo, subestimou a altitude. Subestimou. O Botafogo chegou... O Botafogo teve 24 horas de adaptação. O Marçal falando que para subir escada sentiu altitude. Para sair do avião, para andar no aeroporto, né? Atrelado a isso, o Botafogo entrou em campo com 3 volantes. E os 3 volantes do Botafogo fizeram uma partida trágica. Para quem tanto gosta de pegar no pé do Newton, Marlon, Danilo e Alan, especialmente Alan, na minha opinião, assim, fizeram partidas que talvez eles nunca tenham feito na vida dele. Tá? Na vida deles. O Danilo não marca adequadamente no primeiro gol, né? E aí tem 7, 8 jogadores do Botafogo dentro da área. E ninguém para ficar atento na segunda bola no rebote.
Com 6 minutos o Botafogo já estava em igualdade, aí fudeu. Aí foi embora a estratégia, né? O Botafogo volta o mesmo do intervalo, que aí eu considero um erro categórico. Uma coisa é a gente saber, eu entendo a galera que falou Brownie, mas o Ancelotti não tem culpa. Pô, olha o elenco dele, o Botafogo foi com o Marçal na zaga. O Botafogo teve que ir sem centroavante porque o Arthur Cabral não estava 100%. Não pôde colocar o Montoro porque ele não estava 100%. Tudo isso é verdadeiro. Ponto, não tinha o Cuiabano, que acabou no fim das contas não sendo relacionado. Tudo isso é óbvio. Mas ao mesmo tempo, cara, mudanças deveriam ser feitas para você pelo menos equiparar em posse de bola e tentar, cara, limitar um pouco essa pressão, tirar um pouco a LDU de perto do nosso gol, porque se a LDU virasse como virou, teríamos problemas. Teríamos falta de fôlego para conseguir reverter o quadro. E foi o que aconteceu. Não foi escanteio, bem verdade isso. Dito isso, pênalti absolutamente infantil cometido pelo Marlon Freitas, batido do Alzogaray, e ali fudeu. E mesmo assim a LDU ainda foi gente boa, né? Ainda teve uma expulsão a tesoura bizarra no Jefinho, inclusive Montoro e Jefinho foram muito melhores no jogo do que o Arthur e o Savarino. Cara, assim, num jogo, é claro, é óbvio que você tem que levar em consideração, eu não sei como é que tava o Montoro fisicamente, eu não sei como é que tá o Arthur Cabral fisicamente, mas num jogo como esse, irmão, qual o nexo de você ter Savarino e Arthur? Não é um jogo de velocidade. Não é um jogo de contragolpe. Não é um jogo de correria. Por isso que eu acho que o David, ele subestimou o fator altitude. Eu acho isso. Eu acho que ele subestimou. Ele vai altitude, pô, cansa um pouquinho. Não, não é um pouquinho, irmão. Ele apostou em velocidade num jogo que não dá pra correr, irmão. Era um jogo que você tinha que, obviamente, reter posse. E aí também, porra, foda, né, com o nível que se encontrou no nosso meio campo hoje. Mas, cara, você não ia conseguir ter isso sem posição física lá na frente. Beleza? Acho que isso tem culpa na escalação e acho também, óbvio, né, cara, na situação na qual a gente encontra com a defasagem do elenco. Dito isso, esse perfil aqui alertou ao longo das últimas semanas a bizarrice que foi a liberação gratuita do Danilo Barbosa, se tratando de um jogador importante e polivalente. Era para ele estar em campo hoje. Se ele queria ir para a Arábia, paguem por ele. Mas não dava para liberar do jeito que liberou, irmão. Desculpa, cara. Não dava. E aí, irmão, o Vitinho também me recebe a bola do jogo e cabeceia para fora. Correto assim, o Botafogo, em todos os sentidos, ele hoje deu uma aula de como ser eliminado de uma competição, de como dar adeus, né? Uma possibilidade ali interessante, né? O Botafogo tinha ali um caminho interessante. Competiria com o São Paulo, aí teria uma possibilidade com o River ou com o Palmeiras, sei lá, né? Mas para isso tinha que passar da LDU, e eu acho que o Botafogo achou que ia passar de qualquer maneira. Entrou relapso em campo do Nilton Santos, relapso em campo principalmente na altitude, certo? Relapso na sua estratégia, beleza? E principalmente em todo o seu ano de 2025. E mesmo assim, o Botafogo está presente na Copa do Brasil. Ainda demos essa sorte. Estamos aí na Copa do Brasil ainda. Mas se eu mesmo, não faço aqui uma meia-culpa, se eu mesmo falava em competição acessível, né? Se eu mesmo falava em o caminho tá próspero. Bom, será que tá próspero mesmo? E eu não falo pelo Vasco, né? Que a gente sabe das limitações do Vasco. Eu não falo pelo Fluminense ou pelo Bahia, que tem bons times. Pela possibilidade de chegar numa final, aí tem o Cruzeiro, que é um time forte, o Corinthians está defasado, o Atlético Mineiro. Né? Eu falo pelo próprio Botafogo. Com essa bola que o Botafogo está jogando hoje, que o Botafogo apresentou nesses jogos de ida e volta contra a LDU, vocês têm alguma ideia de que o Botafogo vai amassar, atropelar o Vasco com as mãos amarradas? Eu não tenho. Então, honestamente, irmão, é bom que o Botafogo abra o olho. Restou a Copa do Brasil, no meio de muito caos político, financeiro, administrativo, em termos de defasagem do elenco, certo? É colocar a cabecinha no lugar. É colocar os pezinhos no chão e entender que muita merda foi feita. Ainda há uma competição, mas hoje o Botafogo, ele mereceu sair da Copa Libertadores. Não tem o que explicar, né? Parabéns à LDU, parabéns ao Thiago Nunes, beleza? E assim, cara, como a gente falou, inclusive na Copa do Mundo de Clubes, uma coisa é perder, né? É do jogo, às vezes você ser eliminado, você perder um jogo, perder uma partida,
certas posturas que não podem acontecer, né? E certas posturas têm como consequência, né, a maneira que você se prepara para isso. Eu não falo nem só sobre esse jogo. A gente está falando sobre isso desde janeiro. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.